família, muito bom dia, paz Senhor. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta pela Rádio Manaim, já recebemos a nossa porção diária, aliás, em relação à palavra de hoje, né? Recebemos nosso maná diário, nosso pão que o Senhor nos enviou nessa manhã, nosso culto de madrugada, e agora vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada aqui nessa manhã pela Rádio Manaim. Nessa manhã estamos recebendo aqui com muito carinho o ungido Márcio Ribeiro, está conosco, né? Também conosco nessa manhã os pastores Winston Depps, também o pastor João Carlos Braga e o pastor Wagner Carvalho, está conosco, além do Enzo, que é o filho do ungido Márcio Ribeiro, ele que mora nos Estados Unidos, mora há muito tempo nos Estados Unidos, né? Mora mais tempo nos Estados Unidos do que o tempo de vida que ele passou aqui na Grande Vitória. Já nós vamos apresentá-lo. Antes, deixa eu tenho alguns pedidos de oração. O nosso querido pastor Paulo César Cosmo, pastor Paulo Cosmo, está internado desde a última quinta-feira e ele precisa das nossas orações e precisa de sangue, doação de sangue. Portanto, você que mora na Grande Vitória, aqui em Cariacica, Vila Velha, Vitória, por favor, se você é doador de sangue, por gentileza, que você possa ir até o Emóis, que fica ali na Avenida Leitão da Silva, próximo ao Med Senior, ou então você pode ir no Emóis, que fica anexo ao Hospital das Clínicas, ali na pracinha de Eucalipto, na pracinha de Maruípe, que chama Eucalipto, ao lado do Hospital das Clínicas e do Hospital Santa Rita, fica ali. Ou então, na Avenida Leitão da Silva, atrás do Supermercado Carone, e doar sangue em favor do pastor Paulo César Cosmo, que hoje vai fazer alguns exames mais, né? Mas está com anemia muito profunda e precisa das nossas intercessões. Então, pastor Paulo Cosmo, tá bom, queridos? Mas ele tá bem, mas precisa das nossas intercessões. Orar também pela nossa irmã Tia Elô. Ontem teve o passamento da sua irmã Dadassa. O Senhor a recolheu, né? Descansou no Senhor, mas fica a saudade no coração. Então, orar pela nossa irmã Tia Elô e pela família que fica, né? A saudade que fica da Dadassa. Também orar pelo diácono Joseí. Ele é da Igreja Cristã Maranata lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, diácono Joseí. E também orar pelo Benaia, que é uma criança que também nós estamos orando sempre a semana toda por ele. O Benaia, ele tem 3 aninhos de idade, ele tá passando mal, mas os médicos não descobriram o que ele tem. Então precisa fechar um diagnóstico para começar o tratamento. Mas aí descobriram que ele tem um problema na medula, que nasceu colada na espinha. Estou explicando para que os irmãos possam orar. Então, à medida que ele vai crescendo, a medula está esticando. E isso está trazendo alguns problemas para ele, de andar, na fala, enfim. Então, precisa de uma cirurgia rápida. E está fazendo alguns exames. Vamos orar para que o Benaia, o Senhor possa dar uma bênção agora na vida do nosso querido Benaia nessa cirurgia. E também pela pequena Zara Luiz, que é uma menina de 33 dias de nascido, nasceu prematura, mora na Inglaterra, filha da irmã Nicole, também está hospitalizada. Os médicos estão tentando lá na Inglaterra saber o que ela tem para fechar o diagnóstico, e com o Benaia já foi diferente, graças a Deus já descobriram, mas agora é a cirurgia. E a Zara Luiz, ainda não sabem o que ela tem, e ela precisa, os médicos precisam saber o que ela tem para fechar esse diagnóstico. Então vamos orar pelo Benaia, que está aqui no Brasil, ali em Patinga, e pela Zara Luiz, que está na Inglaterra. Tá bom, queridos? Eu trago aqui um abraço do pastor Josias Júnior, nosso JJ, nosso gerente, nosso querido pastor aqui da Rádio Manaim. Ele me ligou ontem, falou: Kleber, deixa um abraço lá, fale por favor, deixa o meu abraço aos irmãos da Igreja Cristã Maranata, ali de André Carlone 2, aqui na Serra da Grande Vitória, onde está o nosso querido pastor Anderson. O pastor Josias esteve lá no último sábado, trouxe uma mensagem, foi muito bem recebido lá, e ele deixa aqui o abraço fraternal aos irmãos ali de André Carlone 2. Muito obrigado por ter recebido nosso pastor com tanto carinho aí, tá bom? Um abraço também, vamos orar pela irmã Ana Paula Souza Alves, do Rio de Janeiro,
e vai passar por uma cirurgia na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 7 horas da manhã. O nome dela é Ana Paula, irmã Ana Paula do Rio de Janeiro, vai passar por uma cirurgia. Orar também pela irmã Yolanda, ela mora ali no Flamengo, isso, a irmã Yolanda, não é isso? E ela está internada, isso, ela é mãe da Maria Aparecida. E orar também pelo esposo da Maria Aparecida, que é o Luiz Pereira. Ele não é servo ainda, para que o lar possa estar completo, tá bom? Orar pela irmã Marta Silva, vai passar por uma cirurgia no próximo dia 10 de agosto, tá pertinho, né? Ela é prima da irmã Mila Simões, isso, orar pela irmã Marta Silva. E quero dar meu abraço aqui ao irmão Edson Marcos, lá de Nova Venécia, ovelha do pastor Everaldo Filpo, lá da Igreja da Pedra, fez aniversário ontem, parabéns, viu, Edson? Grande abraço, meu querido irmão Edson Marcos, varão valente, aí de Nova Venécia, região noroeste do Espírito Santo. Acho que eu falei todo mundo direitinho. Faltou um aqui. Mandar um abraço ao nosso irmão Jefferson, lá de Portugal. Nosso querido irmão Jefferson. Querido, grande abraço a você, a sua esposa Kátia, toda a família aí em Portugal. Tá bom, querido? Grande abraço. Agora sim, 6h37. Sena, por favor, coloque na tela pra gente o texto sagrado dessa manhã. Êxodo 16, capítulo 16, versículo 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei, ou na minha Bíblia aqui está, se anda na minha palavra ou não. Muito bem, esse texto aqui, o ungido Márcio Ribeiro, que está nos visitando nessa manhã, ele que mora nos Estados Unidos, trouxe pra gente essa palavra. E esse texto nos fala exatamente quando o povo havia saído do Egito, estava ali no deserto. Aliás, 3 dias antes, né? Eles estavam passando por Mara, águas amargas, e para variar, o povo murmurou, né? O povo murmurou e o Senhor providenciou que as águas de Mara ficarem doces. Aí, eles chegaram num lugar onde tinham, olha que coisa maravilhosa que Deus proporcionou ao povo. No verso 27 do capítulo 15 diz assim: Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, água e sombra, ou seja, sombra e água fresca para o povo. E mesmo assim, no outro dia, quando começou a sentir fome, eles murmuraram de novo. Meu Deus, e no verso 3 do capítulo 16 disseram os filhos de Israel: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar. Mas por que nos tens tirado para esse deserto para matar de fome a toda essa multidão? Enfim, o povo estava murmurando. E esse é o contexto que nós vamos entrar aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema trazido aqui. Ungido Márcio Ribeiro, querido, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, o senhor e o Enzo, filho do senhor. E espero que sintam-se em casa, tá bom? A casa é nossa aqui. Mas nesse momento aqui, o povo de Israel estava indo a tomar posse da terra prometida. Estavam passando pelo deserto, certamente muitas aflições, alguns problemas. E o povo sempre murmurando. E o que me chamou a atenção aqui, ungido Márcio, é que eles estavam com saudade quando eles sentavam lá no Egito, né? Junto às panelas de carne, e comiam até se fartar. Mas eles esqueciam que eles não eram livres, eles eram escravos. Eles esqueciam que tinha um faraó que humilhava, massacrava, né? E que eles viviam à base de chicote, trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol. Não tinham o livre-arbítrio de poder ir e vir, de fazer o que quiser. Não. Mas agora que eles têm a liberdade com que Deus os tira com a mão forte do Egito, Deus os resgata, Deus faz cair ali milagres, passar o mar vermelho a pé enxuto, as águas tornaram-se doces, as águas amargas, e mesmo assim, algumas pessoas estavam com saudade do Egito. Trazendo um link, um paralelo para nós hoje aqui em 2023. Será que ainda existem pessoas hoje que ainda sentem saudade da velha vida, daquilo que passava, do sofrimento?
Ou isso é inadmissível, ou isso não acontece? Ungido Márcio Ribeiro, a paz do Senhor, querido. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor Pastor Winston, Pastor João, Carlos, Pastor Wagner. O que nós podemos observar aqui é a natureza humana. O homem, né, a nossa natureza, né, pecaminosa, faz com que mesmo que nós temos o benefício do corpo, nós somos pecadores de natureza, né? O homem nunca está satisfeito. O homem nunca está satisfeito. E infelizmente muitas vezes existe isso mesmo, de um homem estar mesmo que na presença do Senhor, mesmo poder desfrutar dos benefícios do corpo, mas é sempre algo que ele está insatisfeito. Sempre procura por algo mais, sempre isso aqui não está bom, né? Infelizmente muitas vezes não, eu vou sair dessa igreja que eu vou para lá porque o problema é a igreja, não. O problema é nós mesmos. É a nossa natureza humana. Só vai mudar o problema de lugar. Você vai mudar o problema de lugar. Né? Nunca sabe, nunca percebe, né? É como o pastor Judite sempre menciona, né? Toda igreja tem um doido. Se você não souber que é o doido, então quer dizer, a nossa natureza é assim mesmo. Nós estamos murmurando, estamos satisfeitos, né? E como mencionei, há os benefícios, como você mesmo mencionou aqui, né? Versículo 27 ali, né? 12 fontes de água, 70 palmeiras, ou seja, literalmente sombra e água fresca. E aí em diante, na palavra do Senhor, sempre o Senhor vinha com a provisão, daqui a pouco o povo murmurava. Eu vinha com a provisão e o povo murmurava. É difícil, né? É muito complicado. Pastor Wagner Carvalho, ali já era o 15º dia que Deus havia dado uma bênção ao povo, aquela bênção da vida, porque a morte passou na casa dos egípcios. Deus, na casa onde o sangue do cordeiro estava na verga das portas, não, havia vida. O mar vermelho se abriu, Deus deu o livramento, o povo passou a pé enxuto. Meu Deus do céu, olha só. Aí continuaram a caminhada. Daí no 15º dia chegaram, no 13º dia melhor, chegaram a Mara. Não dá para tomar essa água aqui, a água tá amarga, não tá muito doce. Aí o Senhor fala com Moisés, vai lá, Moisés, através de Moisés, o Senhor deu uma bênção, águas doces. Aí sombra e água fresca, agora palmeiras, né? Água fresca. E agora o povo começa a reclamar que não tinha carne. E Deus providencia aqui o maná. E o Senhor, ele fala algo aqui que é interessante, que eu vou... Aliás, tudo que Deus fala é interessante, mas destacar, ele diz assim, olha, para que eu veja se o povo anda na minha palavra. Olha a importância disso. Deus observando, não, então tá bom, vocês estão querendo? Eu vou enviar o pão todo dia. E quero ver se vocês vão andar agora na minha palavra, que eu vou estar observando. E Deus continuou fazendo a mesma coisa, porque ele não mudou, pastor. Paz, Senhor. A paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os nossos queridos pastores, companheiro que está conosco também hoje, aqui na bancada. Filho também, como é que é o seu nome? É o Enzo. Enzo. Muito bem-vindo aqui conosco, né? Um abraço a todos os nossos irmãos também que estão participando conosco neste pós-madrugada. O Senhor não mudou e Ele nos chama para uma caminhada pela fé. Ali Ele queria gerar no povo a mentalidade não mais de escravo, mas de servo obediente do Deus vivo. Daquele que queria prover todas as coisas, mas que era necessário o povo se colocar nessa condição, que às vezes, de caminhada pela fé, né? No milagre. O povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do povo. Exatamente. No Egito eles tinham acesso a algumas coisas ali, mas estavam debaixo de um jugo. Exatamente. Né? E o Senhor queria ensiná-los a depender do Deus de todas as coisas, do Deus vivo, do Deus que os chamou para a caminhada e prometeu conduzi-los até o destino. É assim que o Senhor nos faz, né? Ele se revela a nós, Ele nos tira deste mundo, Ele nos remiu com o sangue de Jesus. Tudo isso é profético, né? Tudo isso é sombra. O que aconteceu no Velho Testamento é sombra daquilo que ocorre hoje, né, nas nossas vidas. Nos chamou, nos libertou para uma caminhada pela fé, de dependência dele. O que a palavra diz a respeito de fé? A prova das coisas que se não veem. O povo ia aguardar todos os dias aquele maná. Né? Existe a necessidade, a fome, ela abate o mundo, como a palavra. Vem dias, o profeta falava, né? Em que eu enviarei fome
não de pão físico, nem sede de água, né? Mas de ouvir as minhas palavras. Então hoje nós vemos essa fome abatendo o mundo, mas a igreja fiel do Senhor, ela tem essa promessa do Pai, né? Um compromisso do Senhor. Eu vos farei chover pão do céu, ou seja, é a palavra revelada. Jesus, ele disse, os vossos pais comeram desse maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desce do céu, né? E quem se alimentar desse pão não morrerá. Então era profético, apontava para ele, e nele nós temos esse alimento vivo todos os dias pela ação do Espírito Santo, né? O Pai aqui falou com Moisés passou para o povo, né? Moisés é que tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela a vontade do Pai todos os dias. E como o companheiro disse na mensagem muito bem, né? Saireis. O compromisso do Pai existe, está posto. Todos os dias tem bênção, todos os dias tem palavra. Você está necessitado, você está precisando de uma direção, todos os dias o Senhor tem, por meio do Senhor Jesus, porque na eternidade ele tem um nome, né? Estava vestido com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. É esse nosso alimento. O Pai tem esse compromisso: vos farei chover pão do céu todos os dias, e vós saireis. Ou seja, é o compromisso pessoal. Como o pastor Gideuti disse na madrugada, na escola bíblica dominical, no domingo, o companheiro disse aqui na mensagem, o compromisso é pessoal. Cada um colhe a sua porção. E a porção, ela é necessária e não é suficiente para que eu possa caminhar hoje. Amanhã tem mais, né? E quando o homem falar mais forte, que é o sexto dia, né? Quando o homem se levantar, quando a carne se levantar, tem porção dobrada, para que nós possamos descansar no Senhor. Sétimo dia ali, né? Era o dia de descanso, que aponta também para o Senhor Jesus. Vinde a mim, encontrarei descanso para as vossas almas. Então, aquele que às vezes está passando a dificuldade com o próprio eu, com a razão, com o homem, aquele que tem adversário se levantando, perseguindo, a porção dobrada ela vem para que nós possamos descansar no nosso Senhor todos os dias. Amém? Amém. Pastor João Carlos Braga, também conosco essa manhã. Pastor, nós vemos que o Senhor Deus, ele livrou Israel, ele levou Israel a Canaã, ele levou pelo caminho mais comprido, não pelo caminho mais curto, né? Para mostrar que o povo precisava confiar no Senhor de uma maneira prática para as necessidades básicas da vida deles, né? Quando eles chegaram ali em Mara, não havia água disponível, até ali aqui, no verso 23 aqui do capítulo 15, não havia água disponível, a água não era potável, né? Até que Deus agiu. Deus estava mostrando que, embora eles tivessem sido tirados, né, ali de uma servidão, ali de Faraó por mais de 430 anos, eles ainda tinham que aprender a depender totalmente de Deus. Paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor, nossos ouvintes. Como o pastor Wagner falou e como os demais têm comentado aqui, né? Deus estava criando uma consciência de liberdade no coração daqueles homens. Eles eram escravos no Egito, estavam acostumados aos egípcios deixarem eles comer o que os egípcios quisessem que eles comessem, na hora que eles comessem. Porque eles tinham que fabricar tijolos na quantidade que os egípcios queriam, né? E ai deles que não fizessem assim. Então, essa lembrança de Israel, porque no Egito nós tínhamos tanto, é como o pastor Márcio falou, né? Há uma natureza dentro de nós, que é uma natureza carnal, que fica ligada às coisas desse mundo, às coisas da carne, né? Mas o Senhor queria imprimir fé no coração deles, queria fazer com que eles aprendessem a depender do invisível, porque os deuses egípcios são todos visíveis, são todos ídolos, né? Mas o Deus de Israel era invisível, né? Então, tanto na questão das águas de Mara, quando você vê assim, a água não estava boa para beber, e de repente o Senhor fala, pega esse tronco e lança, e a água se tornou boa. Se eles olhassem assim, mas vai acontecer o que se a gente botar esse tronco? Não lance isso não, isso está errado. Moisés errou com essa profecia aí. Né? O negócio de lançar o tronco dentro da água, vai ficar água com gosto de tronco. Mas quando você confia no Senhor, ainda que você não entenda o que Deus está falando,
mas pela fé você confia que ele está falando certo, você usufrui do benefício do Senhor. A mesma coisa acontece tanto nas águas de Mara quanto na questão do maná. Você veja bem que o Senhor fala assim, né? Para que eu veja se andam em minha lei ou não. Depois você vai ver Deus esmiuçando a regra do maná. Ele fala assim, de domingo a quinta-feira, vocês vão colher a porção do dia. Né? Se você colher a menos, vai faltar. Se você colher a mais, vai estragar. Porque o maná, ele criava bichos. Então a pessoa não podia colher hoje, terça-feira, para guardar para quarta-feira, para amanhã. É uma experiência diária. É a cada dia busca, como diz, saireis. A cada dia você saindo para buscar a bênção do Senhor. No entanto, na sexta-feira, eles tinham que colher o dobro, porque no sábado ia faltar. No sábado não caía maná. Então era o único dia que eles poderiam colher em dobro, era na sexta-feira, para que pudesse ter para o sábado. Aí que você vê toda essa regra, não é à toa, é para que, como o Senhor falou assim, para que eu veja se eles cumprem a minha lei. Então quer dizer, quem de domingo a quinta colhia o dobro, estragava. Aí não cumpriu, rapaz. Você não creu que eu vou dar no dia seguinte? Eu vou dar no dia seguinte. Se eu tô falando que eu vou dar, eu vou dar. Então, colha o de hoje e amanhã volte. Na sexta-feira, porque amanhã vai faltar. Calma. Pode colher o dobro hoje, não vai estragar. Isso é que era o interessante. Tem algumas pessoas, eu já vi livros que tentam explicar que o maná é uma semente de uma árvore que cai no deserto até hoje e tudo mais. Só que é a única árvore que sabe qual é o dia da semana. Porque se chegar na sexta-feira, ela não estragava. E aí está a fé. Mas se eu colhi na terça-feira dobrado e estragou, eu vou colher hoje? Rapaz, ouve o que o Senhor está falando. O Senhor não erra. Mas porque pode faltar para o sábado. Colhe hoje que não vai faltar. Aí você tem Paulo, quando Paulo ele fala na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 10, verso 13, ele fala assim para nós: não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não deixará que vós sejais tentados acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, olha, vai vir o sábado, não tem maná no sábado, mas o escape vinha na sexta-feira. Então, hoje, nós estamos aqui nesse momento, né, nos alegrando com a palavra do Senhor. Talvez alguém esteja preocupado com o dia de amanhã. Nós vamos orar por todas essas pessoas que nós temos aqui, que vão fazer cirurgia, que precisam de um diagnóstico, que estão precisando de uma bênção na sua saúde. Mas por que nós vamos orar? Porque nós cremos que Deus dará o escape. Nós cremos que nós estamos passando, essas pessoas estão passando por um momento de provação, de luta, mas Deus sempre vai dar o escape para que nós possamos suportar isso. Então, assim estava ali sendo dado o maná, dessa forma, para que o povo entendesse. Olha, vai ter momentos que vai faltar. No sábado não cai maná, mas o nosso Deus não vai deixar que falte para nós. Ele nos dá sempre o escape. Isso é fé. Isso é confiar que o Senhor... Jesus usa muito aquela expressão maravilhosa assim, né? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam nem ceifam. No entanto, o Pai do céu não deixa que nenhuma delas falte. Nem o homem mais rico do mundo hoje pode comprar ração para todas as aves do mundo por um dia. E Deus as alimenta durante todos os dias da sua vida. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que estava criando essa consciência em Israel. E hoje nós vemos um povo de Israel que do nada criou um país, que está se preparando para ter um novo templo, como o profeta Ezequiel profetizou, que vive de acordo com as profecias, né? Até estava vendo uma entrevista com um rabino que perguntaram se vocês acreditam mesmo que vocês vão ter um novo templo aqui em Jerusalém. Aí o rabino falou assim: Deus nos fez ter uma nação, um templo é muito mais fácil. Verdade. E está profetizado? Está profetizado. E se está profetizado, vai acontecer. A palavra não volta vazia. Não volta vazia. Vai acontecer. Então esse mesmo Deus que quando profetiza, cumpre, é o Deus a quem nós estamos servindo nessa manhã, nesse momento, né? Meu irmão, minha irmã, está passando por uma luta, né? Saiba que Deus dá o escape. Deus tem bênção para nossa vida. E como o pastor acabou de colocar, às vezes
estamos com um problema, já aconteceu comigo. Você está com um problema, preciso resolver esse problema urgente e vou buscar o Senhor. Vamos orar ao Senhor. E o Senhor diz: vai para a madrugada, faz um jejum. É verdade. Vai ler a palavra. Isso e aí, você, humanamente, você fala: meu Deus, eu preciso urgente. Só manda ir para a igreja orar. Mas é exatamente isso. A nossa mente, ela não consegue mensurar, né? Às vezes parece uma coisa absurda, mas se Deus mandou fazer, faça que vai dar certo. Faça que vai dar certo. Joga o tronco na água, a água vai ficar doce. Isso. Igual na mãe, né? Mergulha 7 vezes. 7 vezes. Se tivesse mergulhado General 6 vezes, Sírio, né? Isso, Poderia não... Não tinha acontecido nada. Mas mergulhou 7 vezes, aí o milagre aconteceu. Não é? Por isso que o Senhor fala assim: para que eu veja se eles andam na minha palavra. Isso. Se eles andam na minha lei ou não. Na Se tradução você- King James, só uma colocação aqui, diz: para que eu o ponha à prova. Ou seja, a fé é provada, né? Isso, O Senhor nos claro. prova, mas como o companheiro mesmo disse, nada além do que possamos suportar. Com certeza. Ele dá o escape. Com certeza. Que coisa maravilhosa. Então, deixa eu chamar aqui o pastor Winston Debs para pô-los à prova, né? Colocados à prova, para ver se eles vão cumprir ou não a minha palavra, aquilo que eu estou falando. Se eles vão dar crédito Isso. à minha palavra, pastor Winston. E Deus continua agindo da mesma forma. Deixa eu ver aqui se o Winston vai dar crédito à minha palavra. E muitas vezes acontece isso conosco, né? Quando estamos vivendo um problema, uma aflição, uma batalha que se levanta, e o Senhor fala: olha, não, calma, amanhã bem cedo vai cair o maná do céu, não precisa se preocupar, a porção para resolver o seu problema vai amanhã cedo, naquele dia. E muitas vezes, como nós não vemos o dia de amanhã, nós só enxergamos o dia de hoje, É verdade. nós duvidamos, ou muitas vezes, será que vai cair esse maná mesmo no outro dia? E Deus lá do céu está falando: não, deixa eu ver se eles vai dar crédito ao que eu estou falando aqui. E aí, no outro dia, acontece exatamente da maneira que o Senhor falou que ia acontecer. Pastor Winston. A paz do Senhor Kleber, ungido Márcio, pastor Wagner Carvalho, meu querido João Carlos Braga, Enzo é americano? Isso é legítimo. Mas com sangue de Cariacica. Que conste Nobre, isso. é nobre. É da Royal Bridge. Isso. E o que nós podemos ver aqui é que Deus tem uma característica muito especial, que é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é algo que é marcante em toda a Bíblia. Ele prometeu, começou com Adão, ele prometeu a Adão dar tudo a Adão, e deu tudo, mas faltou a Adão aquilo que Deus esperava que ele tivesse como característica mais marcante. E ele não teve obediência. Deus prometeu a Abraão, foi fiel com Abraão e esperou de Abraão aquilo que ele... E Abraão teve. E foi chamado amigo de Deus. Davi, da mesma maneira, Deus foi fiel com Davi quando o chamou lá no meio da malhada, né? E em tudo foi fiel. E esperou de Davi obediência. E ele foi chamado, e ele teve a obediência de Davi, e foi chamado homem capaz de executar toda a minha vontade. Homem segundo o meu coração. Tanto é que nessa característica eu o considero como a característica mais marcante da figura de Jesus na vida dele. Quando a gente olha no jardim do Getsêmani e o Senhor Jesus chama, chega para o Senhor e diz assim: Pai, passa de mim o cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ali era o homem capaz de executar toda a vontade de Deus, o seu próprio filho, né? Jesus feito filho de Deus, feito homem. E aqui, né, o Senhor espera desse povo aqui, esperou de Moisés executou toda a vontade de Deus. Deus foi fiel com Moisés em tudo que falou lá na sarça, e agora ele transmite ao povo e espera do povo fidelidade. E é interessante que aqui a fidelidade de Deus, a profecia de Deus é sempre sobre algo que os olhos não podem ver. E quando a gente fala dos olhos que os olhos não podem ver, nós lembramos do corinho que os olhos nunca viram,
E nós lembramos da palavra que eu sempre comento aqui, que é o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos lembrar que esse povo estava há quantos anos longe da terra prometida? 430. Esse povo não nasceu na terra prometida. Esse povo ouviu falar da terra prometida. E de repente alguém diz para eles assim, ó, vocês estão escravos aí, e eu vou tirar vocês dessa escravidão e vou levar vocês para uma terra. E quem conhecia a Judéia naquela época, que não era Judéia ainda, era Canaã, era uma terra de deserto. A expressão daqueles espias, quando voltam para Moisés, o Senhor os levou a uma parte maravilhosa, mas Israel é uma terra de deserto. É uma terra, se você for naquela região do Negev ali, daquela região do sul de Israel. É muito. A parte de cima só a parte das águas do Golan, né? Mas a parte de baixo foi exatamente onde eles entraram. Terra de gigantes, terra de deserto. Então, eles ouviam falar disso também. De um povo bárbaro. As guerras que o Egito vivia era contra aqueles povos. Hititas, assírios, né? Babilônios. Bem, e nós podemos ver aqui que quando Deus oferece ao povo essa terra, e ele é fiel naquilo que ele faz, e oferece a eles uma coisa que eles só ouviam falar, também nós lembramos de um corinho, pastor João Carlos Bravo. Se eu fosse contar o que de alguém eu ouvi, aí nós vamos entrar no ponto que eu vou chegar. Muita gente talvez não vá crer. Você só obedece pela fé. Então foi o que os companheiros falavam. O ouvir gera fé quando você realmente coloca isso dentro do teu coração, e a Bíblia precisa ser fundamento da sua vida, e esse fundamento ele passa a ser a fé. E a fé é o firme fundamento daquilo da prova daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera encontrar. E o que torna o invisível como visível, somente pela fé. E tantos corinhos no nosso meio, pela fé é o caminho, somente pela fé, quer dizer, tantos corinhos, essa caminhada do povo, mesmo lá no Velho Testamento, a gente já vê sinais da fé. O povo é impulsionado pelos sinais da fé. E quando você profeticamente entende o maná, e o próprio Senhor Jesus, quando se coloca como o pão vivo do céu, e hoje o pão vivo, ele é tão especial, porque você começa já no início, lá no Novo Testamento, depois da ressurreição, você começa a ver toda a revelação dos mistérios de Deus ali em Emaús, com os 2 discípulos, dentro do pão. Então o maná, como o pão, ele precisa o entendimento e os mistérios, você começa a descobrir como descobrir esses mistérios que estão sendo revelados no corpo de Cristo. Primeira coisa, saia ao encontro, saia ao campo. E quando você sai ao campo, você sai do seu comodismo, se coloca de pé, que eu quero falar com você. E a obra é viva porque Deus fala com ela, mas quando o seu povo está de pé, na sua presença, fora do seu conforto. E aí também expressões do Senhor Jesus, do sair, negue-se o homem a si mesmo, e negar-se o homem a si mesmo é deixar o corpo para trás, deixa a carne, nega o eu. São colocações da conversão, né? Da conversão do homem para poder caminhar na presença do Senhor. Outra coisa, só caminha quem está bem alimentado. Só caminha quem ouve a palavra, quem se alimenta da palavra. Então, quando ele diz assim, fazei prova da minha palavra, ou seja, daquilo que eu falo para vocês, para que eu veja, ele quer dizer o seguinte, eu vou ver em você se a minha palavra está agindo, se você está caminhando, se você tem frutos. Se você é vara que dá frutos, vai ter vida. Senão, você vai ficar para trás e vai morrer. Vara cortada e jogada no fogo. Quanto mais você vai ao campo, quanto mais você conhece os mistérios, a doutrina do Senhor, porque quando falar da lei, fala da doutrina, daquilo que te alimenta e que te mantém no caminho, que te dá limites, que te dá horizontes. Na doutrina você descobre os limites do caminho, você descobre o fortalecimento para a caminhada, você descobre os horizontes e os segredos que você encontra, mas você precisa sair do seu comodismo, sair do seu conforto, ir ao campo, e aí você encontra os recursos maravilhosos que o Senhor te dá para a caminhada. Foi o que
O Kleber falou assim: o senhor mandou eu fazer uma madrugada. O senhor mandou eu fazer um jejum. O senhor mandou eu ler a palavra. Eu descobri. O senhor me mandou cantar louvores. O senhor me deu louvores. Eu fiquei liberto. Tava triste, precisava de uma resposta, né, Kleber? Como você falou. E o senhor mandou eu madrugar. Peraí, Senhor. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso mesmo. Aquilo que Deus tem preparado. Para aqueles que o amam. E eu posso ser sincero, o pastor João Carlos Braga falou muito bem. Deus tem sempre preparado vitória. Porque se a prova vai ser menor do que você pode suportar, essa luta que você entrou, que você não suporta, coloca ela de lado. Primeira coisa, é luta, você criou ela. Coloca ela de lado, se nega, calma. O seu orgulho tá te fazendo entrar nessa dificuldade. Coloca de lado. Negue-se a si mesmo. Senhor, faz igual Davi, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque quando eu caio nas mãos do Senhor, a prova que Ele manda, eu venço. Quando eu caio na mão de um homem, eu embato com a minha carne. E quando eu embato com a minha carne, eu perco sempre. E foi essa experiência de Davi. Consultava o Senhor, vencia a guerra. Não consultava. Esse negue-se a si mesmo, pastor Winston, ele fala assim: se você está se negando a si mesmo, só sobra Deus. Só sobra Deus. Só sobra Deus. E Ele é aquele que é o certo. Ele é o correto. Então, quando você vê essa questão da fé, que é levantada no Antigo Testamento pelo profeta Abacuque, quando ele fala: o justo viverá pela fé. Então, fé é você crer que aquilo que o Senhor está falando é o que vai ser a bênção para você. Aí Tiago fala assim: a fé sem obras é morta. Porque aí você toma a postura de seguir aquilo que Deus está falando. Amém, isso mesmo. Então você confirma, você vê o efeito da fé na obra que você age de acordo com a fé. Você vai encontrar Raabe, né? Como é que eu vou ser livre? Pendura um fio de escarlate na janela. O que tem a ver fio de escarlate com guerra de cidade? Nada a ver. Então, tem tudo a ver, porque Deus falou que era para colocar. Representava o sangue de Jesus ali. E este sinal, como foi lá no Egito, vos será por... Pronto. O livramento dela foi colocar ali o fio de escarlate. Sim. Ela creu que naquele fio de escarlate haveria salvação para ela e houve. O rei, como é que eu vou batalhar? Não, vai com o exército por detrás da copa das amoreiras. O que tem a ver amoreira com guerra? Tem tudo a ver, porque Deus mandou ir pelas copas das amoreiras. Se eu fosse pelas bananeiras, ia dar errado. Então vamos pelas amoreiras. Naamã, 7 mergulhos. Não pode ser 6, não pode ser 5. O Jordão tá gelado. São 7, porque Deus falou 7. Jericó. Até separei o texto aqui, ó. Vai falar, pastor? Não, assim, né, ele fala: não são porventura Abana e Farpar rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não me poderia lavar eu neles e ficar purificado? Ele ficou ali, né, duvidoso. Então chegaram os seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Então não era Abana, não era Farpar, era o Jordão. Era o Jordão. Que é tipo de Jesus também, claro, né? É um rio que simboliza. Claro. Aquele Tudo que desce. está apontando para Jesus, para seu sangue, para sua salvação. Exatamente. O exercício da fé, a obediência, é a vitória decretada. A vitória do Senhor, para nós, ela é... Por isso que a Bíblia fala de um jugo muito suave. Eu me lembrei de Jericó. Jericó é já no finalzinho da caminhada, entrando ali na terra. O povo que estava entrando já era um povo vivido, treinado. Vamos dizer assim, era um povo, um pelotão de operações especiais do exército. Já viveu no deserto, foi treinado, né, na rispidez. Era um povo que assim, chegou lá: vamos pegar esses Jericós aí, vamos acabar com eles rapidinho, mesmo com essas muralhas. E o Senhor fala assim: comigo é diferente, não por força nem por violência, é por aquilo que sai da minha boca. Isso. Que é o Espírito. A vida vai sair do que eu falo. Eles vão ficar em silêncio. Senhor, mas e as táticas que nós aprendemos? Não, eles vão ficar em silêncio e vão botar a arca na frente, Rodear a cidade. Vão rodear a cidade uma vez, 2 vezes. Mas, Senhor, já não aguento mais. Senhor, o sol aqui é causticante. Nós já podíamos ter destruído esse pessoal todo. Olha esse monte de gente preguiçosa que não sai daí de dentro. Nós estamos aqui treinados. Nós já vencemos tantos. Quantos eles já tinham vencido, né?
Nós já vimos tantos. É fácil, é num piscar de olhos essa cidadezinha. Agora, vocês vão fazer o seguinte: agora nós vamos prepara as catapultas, nós vamos. Lanças, vamos. Flechas, escadas, nós vamos subir e destruir. Agora vocês vão gritar. E tocar trombeta. Como é que é? Nós vamos glorificar, fazer um culto aqui. Nós vamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós vamos cantar louvores revelados. Nós vamos anunciar a volta do Senhor. Nós vamos dizer que Israel está voltando para sua casa. De que a promessa do Senhor está sendo cumprida. De que a terra vai ser... agora vocês vão falar daquilo que eu... E o motivo pelo qual eu tirei vocês do Egito. Todos saberão que eu sou Deus e que é um povo que eu estou no meio dele. E que eu resgatei do Egito. E o que aconteceu? O último inimigo a ser aniquilado caiu. E foi aquela muralha que era a morte. Fazendo uma conexão aqui lá com o Novo Testamento. E a vitória aconteceu. É só pela fé, obediência, porque Deus é fiel. Obediência. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o justo é o homem obediente. E eu gostei aqui da colocação do irmão Danilo, lá de Batatal, em Marechal Floriano. Danilo do Berstein. Isso, e ele mandou uma colocação interessantíssima. Assim, Kleber, o sexto dia, quando, na verdade, eles deveriam se pegar a porção dobrada no sexto dia, para preparar o homem o sábado. E ele faz uma ligação aqui, ele traz um link que eu achei muito interessante. Ele diz assim: Kleber, o sexto dia é a porção dobrada para preparar o homem para o arrebatamento. Claro. Então é a porção dobrada no sexto milênio que nós estamos vivendo, para preparar para o sétimo milênio, que é o descanso, que é o Shabat de Deus, que é a eternidade. E eu estava lendo aqui em João capítulo 6, verso 26, quando o Senhor fala sobre Jesus é o pão da vida, né? É o pão que desceu do céu, veio para esse deserto para nos alimentar, para nos fortalecer, para que possamos nos alimentar do Senhor. E o pastor João falou sobre Abacuque. Nós vamos para o intervalo agora, e eu queria fechar essa primeira parte do pós-madrugada com o texto de Abacuque, Abacuque 3, verso 17, que diz assim: portanto, ou porquanto, ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que esteja faltando algumas coisas, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, ainda que tudo seja ruim, aparentemente, as circunstâncias, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Yeshua, Jesus, Aleluia. no Deus da minha salvação. Aqui salvação é Jesus, é Yeshua. Porque Jeová, o Senhor, é a minha força, e farás os meus pés como os da serva ou como da corça, e me fará andar sobre caminhos altos. É Aleluia. Ele que dá o livramento. Aleluia. É Ele que provê todas as coisas. Confie no Senhor, porque Ele nessa manhã está derramando do poder dele sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, recebi uma mensagem aqui da irmã Lívia. A irmã Lívia mora na Bahia. Ela diz assim: Kleber, essa palavra do livro de Abacuque que você acabou de falar, meu Deus, tocou meu coração. Estou aqui aguardando e pedindo a Deus sobre uma porta de emprego do meu filho, orando desde cedo. E aí, pedindo uma resposta ao Senhor, e a resposta veio nesse versículo: todavia, eu me alegrarei no Senhor, Aleluia. No Deus da minha salvação. É isso mesmo, temos que aguardar em Deus. Ele tem sempre o melhor para nós. Tá bom, minha irmã Lívia? Deixa eu mandar um abraço aqui, o diácono Daniel, lá de Campina Grande, na Paraíba. Diz assim: Kleber, recebemos nessa manhã a palavra como maná para esse momento que é o arrebatamento. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Daniel. Um abraço, que estamos aguardando você aqui, hein? Tá bom, meu querido? Mandar um abraço à irmã Juliana, lá de Cedrolândia, fica ali pertinho de Nova Venécia, Barra São Francisco, região norte do Espírito Santo, também conosco nessa manhã. Tem mais gente aqui. Mandar um abraço à nossa querida irmã Jennifer, ali, filha do ungido Samuel, que tá agora em Ataíde. Eles estavam em Aribiri, agora estão num bairro chamado Ataí. O nome do bairro eu não sabia. O nome do bairro é Ataíde Botafogo. Tá certo? Será que tem não, deve ter alguma coisa a ver, não. Bom, mandar um abraço aqui pros irmãos de Ataíde Botafogo, aqui em Vila Velha, onde está o nosso ungido Samuel. Um abraço, querido.
E também, deixa eu mandar um abraço aqui o diácono William Galdino, que está em Boa Vista, Santana do Manhuaçu, em Minas Gerais. Ele fez uma colocação muito pertinente. Disse: Kleber, ali no deserto, o Senhor queria que o povo tivesse uma mentalidade madura de um servo de Deus. Uma mentalidade de eternidade. Saber passar pelo deserto, que é esse mundo que é passageiro. Pois o próprio Senhor disse que nada ia faltar. E o que é saber passar no deserto? Ele faz a pergunta. O que é passar pelo deserto? É fazer aquilo que está no verso 26 do capítulo 15. Eu vou olhar aqui agora. Que diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, ou seja, a palavra de Deus, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Jeová Rafá. Aqui está Jeová Rafá. O Deus que cura das tuas enfermidades, né? Amém. Gostei dessa colocação. Muito boa. Diácono William Galdino, aí de Manhuaçu. Ele é o nosso Jeová Rafá, o Deus curador, não é isso, pastor João? Com certeza. É aquele que garante a nossa saúde. Yes. Até porque a mesma palavra para salvação é a mesma palavra para cura. Isso. Então o Senhor é aquele que cura a pior das doenças, que é a doença da nossa alma, exatamente, que é o pecado. Exatamente. Jeová Rafá. E o Senhor falou: olha, sobre as pisaduras do Senhor Jesus, nós não seremos, já fomos sarados. Somos sarados. Eu estou procurando aqui o livro de Malaquias, Malaquias 4, verso 2, diz assim, é isso mesmo, é Malaquias 4, 2, isso, para vós que temeis meu nome, assim, será o sol da justiça. Assim, é isso. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o nome aqui, que é o nome do Senhor Jesus, né? O Messias, o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E a palavra salvação aqui está Rafá. Olha só, Jesus é aquele que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Rafá, meu Deus, lembrei aqui agora. Aí você falou, Kleber, do capítulo 53 de Isaías também, né? Também. Ele levou, tomou sobre si as nossas dores. Isso. E inicia dizendo: quem deu crédito? Exatamente. É igual. Quem creu? É igual o texto desta manhã, né? Porém, meu povo aprova. Ou seja, vai obedecer? Vai dar crédito? Vai lá colher? Vai tomar iniciativa? É pessoal. Né? Obediência, então, né? É tomar o Senhor Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador, porque ele já venceu todas as coisas por nós. Já decretou a vitória, né? E eu achei muito interessante o Gido Márcio, o que o pastor Wagner acabou de colocar, é que o Senhor disse: todas as manhãs saireis e buscareis a porção para aquele dia, né? Exatamente. Nós não podemos estar preocupados com o que vem, domingo que vem, não, é hoje. O amanhã não nos pertence, né? Pertence ao Senhor. Eu fiz várias observações aqui e as anotações aqui, e o que gira em torno da vida do servo do Senhor é sempre isso: obediência. Se nós obedecermos, né, os estatutos, as orientações do Senhor, né, pormos em prática a nossa fé, nós temos tudo. Sim. Nós não precisamos de nada, né? Nós somos sempre provados, mas nós somos sempre aprovados pelo Senhor. Quando nós obedecemos, quando nós entendemos, né, quando nós confiamos nas orientações do Senhor, como o povo foi aqui provado no deserto, né, sempre murmurava, mas, né, e existe uma frase tem uma frase em inglês que diz o seguinte: the desert isn't kind, ou seja, o deserto ele não é gentil com o homem. E nós sabemos que o mundo não é gentil com o homem, não é. Nós não dependemos, nós não somos deste mundo. O deserto não é lugar de morar, é lugar de passar. Nós só somos só de passagem por aqui, né? E estarmos de passagem e confiarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor. O Senhor é aquele que nos dá todas as coisas. Tá na prova do maná, pão diário. Até hoje nós recebemos esta bênção diária nas nossas vidas para continuarmos na caminhada na presença do Senhor. Às vezes, é o que eu costumo dizer, às vezes nós não temos o que nós queremos, mas o Senhor não deixa faltar. Ele dá sempre, né, aquela porção diária, aquela porção que você necessita para passar aquele dia. Amanhã já é outras bênçãos. Pode não sobrar, faltar não falta. Vai faltar, não falta não. Glória a Deus por isso. E eu estava lendo aqui, para a gente finalizar o pós-madrugada de hoje, já são 7h27. Êxodo 16, verso 10, assim: e aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que aí a palavra é
Kavod, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Olha que maravilha. Quando você cumpre a orientação do Senhor, quando você obedece, quando você crê na provisão do Senhor, a glória do Senhor se manifesta na sua vida. Glória a Deus. É o Kavod, é o peso da glória do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, pastor Winston. Glória a Deus. Meu Deus, depois só passa aquela revelação pra gente. É verdade. Não é? Estamos aqui ansiosos. Gostou, né? Queridos, nessa manhã, deixa eu finalizar aqui o nosso ponto de corte aqui pro YouTube. Falar nisso, estamos no YouTube, hein? Então, daqui a pouquinho, por volta das 8 horas da manhã, você pode acessar o YouTube, você vai ver a madrugada de hoje, o pós-madrugada também no YouTube, que você pode enviar para quem você quiser, quantas vezes você quiser. Só não esqueça de dar aquele joinha, o like, aquela mãozinha com o dedo assim, pô, legal, joinha. Clica ali e deixa a sua mensagem, o seu nome, a sua cidade, faça uma observação, uma colocação. É muito importante a gente saber ali, o povo de Deus, quem é você, onde você está, se está gostando, se você tem alguma observação. Para nós isso é um feedback maravilhoso, tá bom? Não entenda isso como crítica, eu não entendo, eu entendo como feedback, algo que possa nos proporcionar crescer ainda mais, tá bom? Então faça a sua colocação, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, por favor, e envie o link, né, para quem você quiser, para o seu colega de trabalho esse mês. A orientação desse mês qual é? O colega de trabalho, não é isso? Então obedeça ao Senhor, cumpra as orientações, o Senhor vai abençoar aí o seu local de trabalho. Às vezes é isso que está faltando, para que Deus possa abençoar o seu chefe, aquele seu colega de trabalho que te perturba tanto, né, que pega no seu pé, não é isso? Para que você possa ter um aumento de trabalho, ou aumento do salário do seu trabalho, o ambiente seja melhor. Cumpra as orientações do Senhor, é Ele que sabe todas as coisas, tá bom? Ah, mas tinha que mudar meu chefe. Não, talvez quem tenha que mudar é a sua postura, é a sua, né? Você se colocar agora a obedecer ao Senhor. Kleber. Pois não, querido Winston? Você falou uma coisa muito interessante, eu repito sempre no púlpito. Colegas de trabalho, você tem às vezes um problema dentro do seu trabalho, com seu colega, com seu chefe, isso tudo que você falou. Aí o Senhor vem e revela um mês de oração, e você não cumpre nada. E depois você murmura com o Senhor: Senhor, continua do mesmo jeito. Aí o Senhor vai falar assim: mas eu não botei o maná. Você não saiu para comer o maná. Eu não botei madrugada, né? A orientação desse mês, né? Lembra a experiência que você teve? Eu não te dei a madrugada para você fazer. Eu não te dei o jejum para você fazer, para resolver os seus problemas. O culto ao meio-dia, a evangelização. E aí? Você queria fazer o quê? Você era do pelotão de operações especiais, né? Você não queria obedecer e circular Jericó, né? Que na verdade a mensagem até original dessa orientação foi a mensagem de Jericó lá atrás. Então, e aí? Meu querido, obediência. Porque Deus é fiel. Promessas vão se cumprir. Obedeça. É bom obedecer. Exatamente. E faz bem para a alma. Exatamente. É o final do versículo: para que eu veja se anda em minha lei. Isso, exatamente. E ele está observando. Aí pode fazer prova. Fazer prova de mim. Amém. Deixa eu agradecer aqui. Vou pedir ao pastor João Carlos Braga que esteja orando pelos nossos irmãos. A relação está ali em suas mãos. Daqui a pouco a gente volta onde os pastores estarão se despedindo. Mas deixa eu agradecer aqui ao ungido Márcio Ribeiro, dos Estados Unidos, está aqui conosco nessa manhã. Pastor Wagner Carvalho, aqui de Ponta da Fruta, em Vila Velha. O Enzo, que é o filho do Márcio Ribeiro, está aqui com a gente, aqui nos visitando. O pastor João Carlos Braga e o pastor Winston Depps, lá de Vila da Paz, em Domingos Martins. Vamos orar? Pastor João, após a vinheta, por favor, vamos orar pelos nossos irmãos. Momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agora colocar diante de Ti tantos irmãos, Senhor Deus, que precisam de uma bênção na sua saúde. Que misericórdia. Amém, Senhor. Pai amado, o irmão Arão Depps, Senhor Deus. Sim, Senhor. A irmã Marta, que fará a cirurgia. As crianças, Senhor Deus, Zara e Benaia, Pai. Cuida deles. O irmão Joseí, Senhor. Consola, Senhor Deus, a irmã Tielô, Senhor Deus. Sim, Deus. A sua alma precisa da tua bênção. Sim, Senhor. Dê saúde, Senhor Deus, ao pastor Paulo Cosmo, Pai. Amém, que Senhor. rapidamente esteja de volta, Senhor Deus, ao trabalho, na igreja, no seu dia a dia, na Rádio Manaim, com sua família, Senhor.
Abençoa a Ana Paula, abençoa a nossa irmã Yolanda, Senhor Deus, que está internada. Senhor Deus, salva o Luiz. Senhor Deus, e não somente por estes, Senhor Deus, que precisa de uma bênção de saúde, mas por aqueles que estão aniversariando neste dia, Senhor. Sim, Pai. Que recebam uma bênção de alegria e de firmeza na Tua presença. Oramos pela irmã Manuela, Senhor, que é neta da nossa irmã Ana Rita de Kepler, no Rio de Janeiro. Senhor Deus, e tantos outros que neste dia, Senhor Deus, coloca as suas vidas diante de Ti, Pai. Cuida deles, meu Senhor. Dê grande alegria e saúde àqueles necessitados, para que venhamos a glorificar ainda mais o Teu nome. Por eles nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.